Deu tudo errado nos recursos e o Tripa Entupida já está com os dois pés na papuda. E de acordo com essa análise aqui, os que se diziam aliados de Bolsonaro, já estão querendo se livrar desse peso morto antes da virada de ano. Espia. Que começou hoje o julgamento dos recursos dos condenados na trama golpista no Supremo. O ministro Moraes já votou para rejeitar esses recursos. O ministro Dino acompanhou o relator. Hoje mais cedo eu fiz uma apuração. Na verdade, essa apuração ela já estava consolidada. Eu publiquei ela hoje, colocando aqui para vocês. Conversei com aliados e investigadores sobre a trama golpista. Tenho falado bastante nas últimas semanas para saber os próximos passos, o que acontece depois da condenação e toda essa expectativa em relação ao trânsito em julgado desse caso todo da trama golpista, né? Por quê? Há umas 2 semanas eu fui procurada por alguns aliados do ex-presidente Bolsonaro com a informação de que eles estavam preocupados, que eles estavam na expectativa de saber o que poderia acontecer com o ex-presidente Bolsonaro. Então, o trânsito em julgado, ele pode ser preso na Papuda, ele pode ser preso na Superintendência da Polícia Federal. Até no dia da condenação, do resultado, estava em Brasília. Trouxe essa apuração também no meu blog ali em setembro, porque investigadores tinham me dito que já tinha até uma cela especial, era uma sala adaptada da Superintendência da Polícia Federal. Mas por quê? Porque eles deixaram ali algumas opções, porque quem define de fato para onde vai o ex-presidente Bolsonaro é o Supremo, é o ministro Moraes, que é o relator ali do caso, né? Exatamente, Sadi. No fundo, o tempo tá passando, né? Como a direita falava antes, tic-tac, tic-tac, né? Ou seja, você está cada vez mais próximo do início da pena do ex-presidente. Até agora, eu acho que a gente tem que lembrar, assim, o ex-presidente ele tentou 4 linhas de ação durante a sua defesa. Eu vou pegar a jurídica por último. A linha de ação pelos Estados Unidos, e que deu certo durante um tempo, a pressão americana, imaginar, né, as sanções, etc., que hoje claramente virou a página. A segunda, via o Congresso, e aí a gente viu no início de agosto toda aquela balbúrdia dos deputados impedindo o trabalho em função para tentar votar na anistia, e hoje não existe nem voto suficiente para votar a dosimetria. Movimentação na rua, e o número de pessoas que foram às ruas em defesa da anistia ao ex-presidente Bolsonaro foi baixo, 50 pessoas, não muda o rumo da história. E finalmente a questão jurídica, em que a defesa perdeu tudo. Tudo que a defesa do ex-presidente Bolsonaro tentou fazer durante o processo supremo, ela não conseguiu. E eu acho que vai ficar claramente, já está claro pelos votos, tanto do ministro Alexandre como do ministro Flávio Dino, que vai ser um 4-0, ou seja, vai ser uma confirmação. Então, eu realmente acho que, por mais que a defesa, eu acho que até por obrigação legal com o seu cliente, vai tentar todas as novas tentativas, é só uma questão de, no máximo, adiar uma semana a mais, uma semana a menos, o que vai ser claro. O ex-presidente começa a cumprir pena ainda esse ano. E eu tenho um bastidor interessante disso, porque o ministro Alexandre de Moraes foi procurado e ouviu até uma junta de especialistas do Hospital Sírio-Libanês sobre o caso Collor de Mello. Mais de 300 documentos foram apresentados. Então, isso é importante para a gente olhar que essa análise é feita de forma minuciosa. E Alexandre de Moraes não tem aberto a possibilidade de analisar isso antes, quer dizer, vai esperar em relação ao Bolsonaro. Então, ele vai esperar que isso transite julgado, que é o correr do processo, para aí analisar possíveis medidas. Mas eu queria trazer, André, uma apuração, porque a gente está falando bastante sobre o caso de Bolsonaro. Quando vai ser preso, como vai ser preso, porque ninguém mais pensa na hipótese, quem conhece profundamente o caso, isso não tem torcida, é uma questão jurídica, pensa na hipótese de ele ter a prisão e mesmo a condenação revertida, né, algum tipo de prisão. E isso também se estende aos outros condenados, os demais que estão neste núcleo crucial. Eu sempre disse isso aqui, que a direita que está de olho na eleição do ano que vem, nunca iria admitir isso publicamente, mas se pudesse, queria que a justiça, que Bolsonaro fosse um problema, e a solução viesse da justiça, porque não tem como falar isso para o ex-presidente. Quer os votos, sabe que ele é o maior líder da direita, é um cabo eleitoral, mas sabe também que atrapalha. Tanto atrapalha que é só a gente olhar o que aconteceu no meio do ano, Eduardo Bolsonaro, a agenda do tarifaço, tudo que a gente já falou aqui bastante. Então, o fim do ano vai chegando e a direita vai se reorganizando. Não tem ainda um candidato, como eu sempre digo aqui, não sabemos. O Tarcísio, governador de São Paulo, é o melhor posicionado nas pesquisas e é o nome dos sonhos dessa turma do Centrão, principalmente. Mas ele, como sempre disse, ele é leal ao ex-presidente, quer ter a bênção do ex-presidente, o aval do ex-presidente para ser candidato, e no meio do caminho tem o Eduardo Bolsonaro achando que vai ser o sucessor desse espólio do ex-presidente. Então, eles precisam organizar isso, se de fato o Tarcísio for ser candidato. Como eu sempre disse aqui, eles também não vão admitir, mas também não querem um Bolsonaro na vice.
Aí eu estou falando de qualquer um dos filhos de Michele Bolsonaro, estou falando desses outros cenários. Eles pensam ou no Zema, Ratinho, Tereza Cristina, cada um tem a sua preferência, mas pegando o gancho do que disse o Joel aqui, Bolsonaro, para a turma da direita, se puder, vai ficar em 2025. Em 2026 eles querem virar essa página, já montar esse xadrez aí de candidatos, xadrez eleitoral, que estão de olho também nas bancadas, estão de olho também nessa turbinar as suas bancadas para o Congresso Nacional, independentemente de quem ganhar, eles querem ter essa força no Legislativo. Daniel.